dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um de Galho em Galho. Dessa vez um episódio pra lá de especial, que é o nosso 100º episódio, episódio 100. E com a Nive. Tô muito feliz de estar com você. Obrigada. Ai, eu que agradeço. Eu ouvi falar que ia ter bolo. Aí eu vim no dia do bolo. Vem que vai ter bolo. E tem bolo mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Gente, tem um bolo que tá escrito assim: finalmente chegamos ao episódio 100. E um macaquinho muito fofo, que a gente vai comer no final, né? Temos que comer depois. Mas muito prazer te receber aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente tava bem ansioso para falar sobre inovação, marketing, sobre o universo dos games, mas especialmente porque você é uma apresentadora pioneira que trouxe um caminho muito lindo aí para as mulheres, mas no geral, assim, não só para as mulheres, né? E aí, já queria começar, assim, te agradecendo pela tua trajetória. Ai, que lindo. Maravilhosa, obrigada. E também te perguntando, eu tava dando uma olhada na tua história mais aprofundada, né? E eu vi que sua mãe é artista plástica e seu pai é músico. Isso. E aí, acabei me identificando, porque eu também venho de uma família de músicos. E acaba que isso entra muito na nossa veia, assim, né? Uma veia artística, porque a gente fica rodeado de arte. E eu queria entender se isso foi uma coisa que te influenciou, se você começou a ser apresentadora, artista por conta deles, ou se foi um caminho natural que foi acontecendo. Eu acho que tudo tem a ver, assim, porque quando eu era mais nova, meu sonho era ser figurinista para teatro, para coisa assim. A minha mãe, ela, além de artista plástica, ela foi atriz também. Né? Ela acabou se tornando artista plástica porque ela fazia também cenografia para espetáculos, né? Fazia muito teatro também. Então, eu acho que de uma certa forma, eu acabei tendo um pouco dessa coisa dos dois. E do meu pai também, porque quando eu era mais nova eu tocava piano, tocava percussão. Então, eu acho que esse mundo artístico sempre teve dentro de mim, de uma forma ou de outra. Cheguei a seguir um pouco a carreira de moda, né? Cheguei a fazer faculdade disso, trabalhei um pouco com isso. Mas, assim, pra me tornar uma apresentadora pode ser, acho que sim, porque eu fiz teatro e isso me ajudou com desenvoltura em palco, tudo. Mas. Você fez teatro na infância? Fiz na adolescência. Fiz na adolescência, na realidade, eu fiz. Como eu tocava percussão, eu tinha um grupo de percussão que fazia sonoplastia para espetáculos. Então, aí eu comecei a fazer teatro, e aí comecei a fazer umas oficinas também. Depois de mais velha, eu cheguei a fazer Wolf Maia. Legal. Acho que sempre gostei desse universo artístico de uma forma ou de outra. Mas a parte de unir isso ao universo gamer, isso assim foi totalmente loucura, porque era um hobby que eu tinha, era um hobby da minha infância, da minha adolescência, mas que eu não imaginava nunca que isso ia se tornar uma profissão, né? E que você não tinha também, eu imagino, né, tanta inspiração por aí, tantas referências pra você seguir aquele caminho, né? É aquela coisa do, acho que cheguei aqui e isso era mato. Eu costumo falar que como que você sonha com algo que você nunca viu, que você não conhece? É difícil. Mas no final das contas foi acontecendo. Acho que por isso também que isso eu nunca imaginei. Foi acontecendo. Foi acontecendo naturalmente, né? Eu acho que tem toda uma base ali do teatro que faz você se comunicar muito bem. Mas acho que o trabalho duro ali, a resiliência, é o que faz uma pessoa se destacar, né? Não tem como dizer que foi isso, foi aquilo. Foi um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Eu acho que também, eu também tenho que trazer o fator sorte de que eu comecei a lidar com esse universo num momento que ele ainda não estava em expansão. Então, essa coisa de você ser uma pioneira, isso também ajuda nesse seu processo. E dali pra frente, as minhas conquistas, elas ficaram muito atreladas ao crescimento do universo, assim. Então, as minhas conquistas ajudavam a dar visibilidade pro cenário e o crescimento do cenário ajudava a dar visibilidade pro meu trabalho, entendeu? Então eu acho que tem um pouquinho de tudo, assim. E tem sempre aquela coisa, né? Que claro que você pode estar no lugar certo na hora certa, mas se você não tiver o esforço e a dedicação de aproveitar aquele momento certo, as coisas não acontecem. Estamos aí há 10 anos nessa persistência. 10 anos é muito tempo e é um tempo
bem aproveitado, mas como que você conseguia ver as melhores decisões para se tomar, não tendo uma referência, né, como você falou. Você começou fazendo os eventos e começou apresentando, e aí foi tomando espaço. Como que foi essa história, assim, esse caminho? Eu acho que algumas das coisas eu posso atribuir a um pouco da experiência profissional que eu já tinha antes de começar a trabalhar com games. Uhum. Porque, querendo ou não, eu já tinha trabalhado até que bastante com bastante coisa. Porque eu comecei a trabalhar desde os meus 15 anos. Em outras coisas, Sim, né? aham. Então, tinha algumas coisas que eu já entendia um pouco por onde eu podia ir, o que eu podia fazer, aonde eu ia conseguir talvez um determinado espaço. E essa questão realmente do esforço, né? Então eu fui meio que aos poucos, primeiro organizando campeonatos de esportes. A gente organizava numa salinha de estar, assim, pequenininha, Uhum. e fazia tudo online. Até começar a ter os eventos e a gente entender o que a gente pode fazer nesses eventos. O que tem oportunidade. Vamos entrevistar as pessoas, vamos fazer. E a gente já estava querendo fazer esses campeonatos que a gente já apresentava com uma pegada diferente dos campeonatos que já tinham. A gente queria fazer diferente, porque os campeonatos geralmente não tinham uma apresentação. Tinha o narrador, o comentarista, mas não tinha apresentação. Não tinha essa pegada de entretenimento, não tinha essa coisa diferente, não tinha muitas entrevistas pós-jogo, pré-jogo. Então a gente foi tentando incrementar o que a gente achava que podia faltar, que podia ser uma oportunidade, entendeu? Então foi muito interessante, porque a gente pegou um universo que tinha muita oportunidade, a gente só precisava ser muito criativo, entendeu? Então, aos Sim. poucos, a gente foi encontrando esses caminhos e foi fazendo esses campeonatos que foram ficando cada vez maiores. Saindo do Brasil, né? Saindo do Brasil, exatamente. E foi virando uma referência dentro do Brasil, mas fora também, né? Mas fora também. Como que foi isso na tua cabeça, assim? Como que tudo... Porque tudo isso aconteceu em um período grande, assim, de tempo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma explosão, assim, né? Muitas pessoas te conhecendo, muitos eventos diferentes, ser premiada. Então, tudo isso foi acontecendo e na tua cabeça foi fácil de lidar com tudo isso? Eu acho que sim, por causa dessa questão justamente desse tempo que você mencionou. Eu acho que é diferente de quando você... Teve muita gente, por exemplo, que explodiu durante a pandemia. Uhum. Então a pessoa durante a pandemia começou a criar conteúdo, quando ela viu ela já estava com milhões de seguidores e quando ela saiu na rua pela primeira vez ela era conhecida. Isso deve ser muito mais difícil. Não foi o meu caso. Eu venho de um universo que estava em crescimento e que eu ia nos eventos, ainda tinha pouca gente, e as pessoas que faziam parte eram pessoas que estavam se esforçando naquele meio também. Uhum. Então foram pessoas que foram crescendo junto comigo. E essa trajetória foi acontecendo com uma sensação de comunidade. Muito mais do que sei lá, a pessoa que, sei lá, vira uma estrela. E uau, agora é mundialmente conhecida. Viralizou, né? E assim, eu sempre tive essa sensação de comunidade com a galera. Então, Uhum. as pessoas que eu ia encontrar, a pessoa falava do meu trabalho, não sei o que, elas geralmente eram pessoas que eram tão apaixonadas por esse universo como eu. Então, eram pessoas iguais a mim, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eu nunca tive… eu acho que pra mim foi bem fácil lidar, assim. Tipo, se hoje eu paro de trabalhar com isso e volto a ser uma pessoa anônima, eu lido com isso com a maior tranquilidade do universo, porque… Pra mim, eu acho que eu sempre entendi. E acho que tem uma outra coisa também, que o meu ego sempre ficou de fora dos campeonatos. Porque quando eu tava num palco apresentando um evento, a estrela do campeonato era o jogo e os jogadores profissionais, entendeu? Os atletas. Não era eu. Eu era a condutora daquilo. Então eu acho que o meu ego sempre ficou de fora disso, do que é esse universo, sabe? Uhum. Então, sei lá… Eu me vejo muito mais como um mecanismo ali pra ajudar aquilo a trazer alegria, entretenimento, diversão no campeonato e tudo mais, do que o meu ego ali dentro, sabe? Então, eu acho que foi muito fácil pra mim. Isso é muito importante, né? Manter esse pé no chão, assim, até pra você construir essa comunidade confiar em você. Sim. Como essa voz pra eles e por você gostar da mesma coisa que eles gostam, Exato. né? Então, é a tua turma ali, né? E hoje, a gente vê que, claro, tem um caminho que já foi trilhado e algumas pessoas já têm uma motivação, né? Quando elas entram nesse meio. A tua motivação era… faço o que eu gosto. Era, pronto. Era só ser feliz, eu só tava me divertindo. Eu acho que mudou bastante a chavinha quando eu comecei a entender essa coisa de…
nossa, você foi uma inspiração pra mim. Pô, inspiração é uma coisa pesada, né? Porque por mais que seja uma honra incrível, também é forte, assim, também é uma coisa que mexe com você. Porque, de repente, as pessoas estão olhando pra você e se inspirando em você. Você precisa adquirir uma responsabilidade muito grande sobre aquilo. Você não tá só fazendo o que você gosta. Você está influenciando pessoas. No momento que você tá influenciando pessoas, você precisa mais do que nunca ser a sua melhor versão. Se eu já achava que eu tinha que ser por mim, imagina quando tem essa responsabilidade pelos outros. Então, é claro que isso mudou bastante a forma que eu vejo o meu trabalho. Assim, com certeza mudou. Mas mudou de uma forma que eu acho que evoluiu. Evoluiu, eu acho que é a palavra. Amadureceu, né? Amadureceu. Eu acho que hoje eu passei um tempo que talvez tenha sido um pouco mais difícil lidar com isso. Mas eu acho que hoje eu já me sinto um pouco mais em paz com isso, assim. Eu tenho trabalhado em mim mesma nos últimos anos essa coisa de você tentar ser gentil com você, cuidar de você, olhar pra você e se perdoar por quando você erra, assim, se abraçar e falar assim, não, tá tudo bem, não precisa ser perfeita, sabe? Porque quando você sente essa pressão, eu já sou uma pessoa que sou um pouco perfeccionista, né? Mas eu já li bastante sobre isso e eu entendi que não tem nada mais. Não tem um sinal mais claro de baixa autoestima do que você ser perfeccionista, né? É como você realmente não se aceitar, não se perdoar, né? Não perdoar os seus erros. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar em mim. Olha, a terapia aqui em dia, tá bom, gente? Terapeutizada. Mas é realmente muito importante, assim, porque a gente acaba glamourizando até o perfeccionismo, né? E é um fato de você estar tentando provar o tempo todo pros outros e pra você que você é boa o suficiente. Mas boa pra quem, né? Boa pra régua de quem? Eu acho bem importante, assim, você tocar nesse assunto, porque essa responsabilidade que você tem é clara, né? Porque muitas pessoas, até muitos jovens te acompanhando, mas também ela não pode ser um fardo na tua vida, né? Sim. Pra você conseguir continuar fazendo as tuas coisas, você ainda é uma pessoa, ainda tem um ser humano aí dentro. E você tem os 1000 compromissos, as 1000 coisas que você tem que fazer. E continuar com essa gentileza que você falou, esse cuidado, acho que de mostrar a tua vulnerabilidade também. Sim. Nem sempre você vai estar bem, nem sempre vai estar com o maior sorriso do mundo. E tá tudo bem também, né? Exatamente, plenamente. É isso. É isso aí. Faz parte de muitas camadas de uma pessoa. Acho que quem te acompanha, quem te admira e quem tá te conhecendo também ao longo do tempo vai conseguir ver essa pessoa mais humana, cheia de características diferentes, né? E eu acho que é uma coisa importante, inclusive para quem começa a trabalhar com esse universo de mídia e tudo, porque você tá o tempo todo com muitas pessoas, milhares, às vezes milhões de pessoas que têm uma opinião sobre você. E no final das contas, é muito difícil você parar e olhar para você mesmo e lembrar que a opinião mais importante sobre você mesmo é a sua, né? Sim. Muito mais do que as de milhares e milhões de pessoas. Porque no final das contas, quem vê as suas batalhas, as suas correrias, as coisas que você passa, às vezes que você sorri, às vezes que você chora, só quem sabe é você mesmo. Não é mais ninguém. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, porque você tá o tempo todo influenciada por muitas pessoas que estão olhando pra você, falando sobre você e tendo uma opinião sobre você. Uma opinião boa, uma opinião ruim. Mas no final das contas, você não pode… Eu já aprendi isso de uma forma assim muito dura. Você não pode acreditar nem no seu maior elogio e nem na sua pior crítica. Entendeu? Você tem que ser plena de entender quando você errou, aceitar que você errou, se perdoar, entender como você pode melhorar. E assim, é claro que não é ser cego e falar assim, não, eu não errei, eu sou perfeito, eu sou incrível. Não é nada disso, entendeu? Tô falando o completo oposto disso. É justamente não ouvir quando falam que você é perfeito, nem ouvir quando falam que você é péssimo, entendeu? Nenhum nem outro, né? Mas acho que Nenhum nem é um outro. caminho muito de você tá aqui e você tem uma ponte pro mundo. Você Sim. vai pro mundo, você pega as opiniões, você colhe aquilo que te importa. Nem tudo deve ser importado pra cá, né? Nem tudo deve ser trazido pra dentro, então… Mas é muito difícil. É difícil, Porque nossa. justamente é essa coisa, quando você começa a ser inflado pelo ego, de que as pessoas estão te elogiando, isso é muito frágil também. Então, no momento em que alguma te ofendeu, se você tá aceitando pra você os elogios, é muito fácil aceitar a crítica também, a ofensa.
entendeu? Então, essa separação que você tem que fazer, que é dos dois, entendeu? Sim. É não deixar que nenhum dos dois entre dentro de você. E você sente que hoje, assim, você tá trabalhando isso, você comentou, mas hoje uma crítica, quando ela é mais pro lado profissional, como apresentadora, ou mais pro lado pessoal, ela te afeta da mesma forma ou de formas diferentes, assim? Porque a tua vida pessoal, ela não é tão exposta, mas sempre tem, na internet especificamente, ainda sempre tem gente falando, né? Eu acho que. Eu acho que não tenha nada que alguém vai falar, por exemplo, do meu trabalho que eu já não tenha visto antes. Uhum. Vamos dizer assim, eu vacilei em algum momento aqui, errei alguma coisa. Pode ter certeza que eu já vi, amigo. Então, pode ter certeza que eu já fiquei muito brava comigo mesma. Eu já mapeei todo. Eu já me odiei muito por aquilo antes de alguém falar, entendeu? Então, Sim. eu acho que nesse aspecto, eu acho que também faz parte disso, né? Dessa questão de trabalhar isso, né? Uhum. Então, eu acho que nesse aspecto eu já não me vejo mais essas coisas me afetando mais tanto. Já me afetaram mais, assim. Mas eu acho que não. A gente vai amadurecendo também, né? Acho que parte de você crescer com o teu trabalho, crescer com a internet. Nossa, você é super jovem. E você é uma inspiração. Então, é difícil também, né? Você tem 31? 32. 32. Olha, você é muito jovem ainda assim. Esse caminho de aprendizado e de amadurecimento aconteceu junto com o público te olhando, né? Sim, não, e é exatamente, porque no final das contas eu faço tudo ao vivo, né? Então, no final das contas, é tanta coisa que passa, não sei o que lá. Quantas milhares de horas ao vivo as pessoas conseguem encontrar minhas na internet? Então, sempre vai ter. Pode ter certeza. Olha, se no offline é fácil achar vacilos nossos, né? Imagina, assim, com coisas que estão o tempo todo gravadas, não sei o que lá. É isso. É igual você ir no Big Brother. Você acha que você vai. Meu amigo, olha para dentro de você. Você que tá assistindo. Olha dentro de você. Se você ficasse horas sendo filmado do Big Brother, o dia inteiro, muitos dias, muitas e muitas horas, milhares de horas, você ia se orgulhar de tudo. Tudo que você falou, tudo que você fez. Cada momento, cada peido, não ia, entendeu? Não ia. Então eu acho que no final das contas é um pouco sobre isso que você vai com o decorrer do tempo aprendendo a lidar, só que é o que eu falei pra você. Antes, você precisa se desvencilhar do ego. Você tem que se desvencilhar dos elogios. Porque enquanto você não conseguir se livrar daquilo, do quanto é muito prazeroso você ler um elogio e deixar aquilo, uau. Uau, tô no céu. Não, você tem que se livrar disso primeiro. Você primeiro se livra do ego. Você primeiro fala assim, não, calma. Abaixa o ego. Vamos elevar a autoestima? Porque a autoestima, segundo os psicanalistas, ela é paradoxalmente inversa, né? Ela é paradoxal ao ego. Então, a autoestima, quanto mais ego você tiver, mais baixa a sua autoestima e vice-versa. Então, primeiro vamos lá, tira o ego, tira o ego, tira o ego. Não ouve, não escuta, não aceita. Ah, não, mas falou bem de você. Não importa. Não é isso. Não é isso que é sobre você. Ah, mas falou que você era perfeita. Você é perfeita? Você é perfeita? Claro que não é perfeito, meu amigo. Ninguém é perfeito. Não vem com essa pra cima de mim, não. Então, assim, se aceitar primeiro, tirar aquilo, né? Se libertar todo daquele ego pra falar, tudo bem, agora eu libertei do meu ego, agora eu preciso trabalhar a minha autoestima. Que eu entendo sobre mim, e é aquilo que eu falei. É você aceitar que você não é perfeito. Por isso que eu falo que a perfeição, ela tá na contramão de você ter uma autoestima boa e você se aceitar. Total. Ela tá, assim, totalmente inversa daquilo. Então, se liberta daquilo e aí você consegue se perdoar, se aceitar e ser gentil com você. Se entender muito mais, né? E até, acho que esse é o episódio que a galera do BBB vai ter que assistir quando sair. Olha, quando vocês saírem, olha, cheio de gente falando mal de vocês. Muitas opiniões, milhares de pessoas falando. E até falando em BBB, você estourou muito a bolha, né? Que era um nicho, foi se transformando numa coisa muito maior dos games. E aí você foi para outras publicidades, foi pro BBB, foi para fazer muita campanha diferente, com marcas diferentes. E as pessoas te conhecem. Tem gente que nem associa tanto ao game e te conhece também. Sim. Como que foi isso para você? Foi calculado assim? Eu quero começar a sair um pouco dessa bolha, dessas pessoas que já me conhecem, ou foi acontecendo? Não, foi zero. O oposto, na realidade. Eu recebi algumas oportunidades
amizades boas que eu abracei, mas todas elas eu levava o game comigo. Onde quer que eu fosse, o que eu fosse fazer, eu sempre levava o meu jeito. Assim, no próprio Big Brother, quando eu fazia as análises de jogo, eu falava com termos de jogo. Né? Era uma coisa que era até uma coisa minha. Eu analisava o Big Brother como um campeonato de jogo, entendeu? Então, a parte mais estratégica. Então, eu fazia muito o que eu tô acostumada a fazer, só que olhando pro Big Brother. Tudo bem, Big Brother é um campeonato, é um jogo como qualquer outro que eu já apresentei, entendeu? Sim. Então eu ia muito nesse viés. E eu acho que sempre foi essa foi uma escolha minha, assim mesmo, de que tudo que eu quisesse fazer, eu ia levar o que é a minha paixão. Eu não quero sair dessa área, entendeu? Eu já tive a oportunidade de sair da área e fazer coisas fora da área, assim, mais fora que eu não conseguisse carregar o game comigo, que talvez fizesse com que eu não conseguisse mais trabalhar com game, e eu não quis, entendeu? Porque, não sei lá, faz sentido, né? Eu já trabalhei com tanta coisa na minha vida, tanta. E com game foi a primeira vez que eu me encontrei mesmo, me encontrei. Então, pode ser que, sei lá, daqui a alguns anos eu falo, nossa, não quero mais trabalhar com isso, não sei. Sim. A vida é assim também, muito doida. Mas eu tô muito firme e forte depois de 10 anos, então eu acho que é isso que eu quero mesmo. Porque quando eu era criança, eu tinha aquela visão romantizada que toda criança já teve, de que eu vou ser bailarina, eu vou ser veterinária, eu vou ser médica, eu vou ser um monte de coisa. Sim. A gente acha, eu vou ser astronauta. E depois de um tempo você entende, minha filha, não dá, não. Não é assim. Não dá, não. A vida não é esse mar de rosa que você tá achando que é. Só que por um tempo da minha vida, eu experimentei muita coisa. Trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no mercado imobiliário, trabalhei com moda. Eu trabalhei com música, com teatro, sabe? Eu entreguei panfleto. Eu fiz, assim, um pouquinho de tudo na minha vida, assim. Trabalhei com evento, fui vendedora de loja. Então, eu acho que quando eu começo a trabalhar com game, é quando eu falo, putz, me encontrei. É isso aqui, ó. Isso daqui, ó, nem preciso mais ser bailarina, não preciso mais ser astronauta, não quero mais ver a lua, eu quero ver isso aqui, entendeu? Então eu acho que, pelo menos nesse momento da minha vida, é claro que eu ainda sou muito jovem pra ter uma certeza de que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Sei lá. Sim. A gente é o quê? Metamorfose ambulante. É isso. Então, não sei. Mas é muito legal e é muito raro isso acontecer, né? Eu também trabalho com o que eu amo. Eu sou escritora e trabalho com redação o tempo todo, palavras, enfim. Mas eu sei que não é todo mundo que tem a mesma sorte. E no Brasil, então, né? A gente sabe que é muito diverso. Então, é muito bom quando a gente consegue se encontrar numa paixão que consegue ser onde tu ganha o teu pão ali, né? E é onde tu consegue tua autonomia, assim, tua independência, você se sentir. Acho que a autoestima tem muito a ver também com a parte profissional, né? Sim. É um dos pilares ali. A gente se sentir realizado na nossa profissão. E como você falou, as pessoas falam, você é minha inspiração. Nossa, acho que esse é um nível além até, né? De realização. Sim, com certeza. Com certeza. E bom, isso que você falou é muito importante, né? No final dos contos, eu acho que todas as coisas que eu trabalhei, muitas delas era porque eu tinha que sobreviver, né? A gente a maioria das pessoas não tem muita opção de escolher uma profissão, né? Elas acabam fazendo o que vai botar comida na mesa delas. Sim. E se colocar comida na mesa delas, elas têm que dar graças a Deus, porque infelizmente é o que a gente tá vivendo no nosso planeta, né? Principalmente no nosso país. Então, realmente, eu tenho que agradecer todos os dias e sem reclamar, tá ótimo, maravilhoso. Olha que vida maravilhosa que eu tenho. E tem muito empreendedor por necessidade, né? No Brasil, muito. A gente vê muito isso acontecer. Mas você se vê hoje como empreendedora, assim? Porque você faz tanta coisa diferente. Você se vê, além de apresentadora, empreendedora? Com certeza, porque na realidade, assim, muitas pessoas não têm nem noção disso, mas eu tenho uma empresa, né? Sim. A minha empresa. Então, e ela hoje faz a gestão de quase todas as coisas que eu faço, né? E eu tenho pessoas por trás de mim, eu tenho funcionários, eu tenho um monte de gente que depende da minha empresa e de todo o meu ecossistema. Que no final das contas as pessoas veem um pouco só a ponta do iceberg, mas Sim. tem todas as coisas que acontecem lá por trás, inclusive muitos dos projetos que eu estou envolvida, muitos deles fui eu que fiz, fui eu que pensei, sabe? Fui eu que idealizei. Então, sim, com certeza. Me vejo muito nessa posição. São braços te ajudando ali, né? Sim. Cabeças te ajudando, mas no final das contas você idealiza todos os passos ainda. Sim.
É legal, é bastante responsabilidade, mas é muito importante, né? Ai, com certeza, é tá maravilhoso. Ciente de tudo que tá rolando. E o que que você sente, assim, que teve de dificuldade nesse caminho de se tornar uma apresentadora respeitada, que você é muito respeitada, mas a gente até fala muito, né, num universo de tantos homens, tudo mais, acho que você já tá cansada de ouvir falar isso, mas eu queria entender, assim, o que que você sentiu de barreira e o que que você sente que hoje já não tem mais, assim, já tá um caminho mais aberto para as mulheres. Eu acho que assim, uma das partes mais difíceis foi que eu precisei me provar muito. Uhum. E eu acho que isso foi uma das coisas assim que ainda voltando àquela questão da autoestima, que foram as coisas que foram mais difíceis pra eu e que foram limando um pouco a minha autoestima com o decorrer do tempo, que é essa coisa exaustiva de você estar o tempo todo tendo que se provar. Então eu senti isso de uma forma muito intensa na minha história, na minha trajetória, que era aquela coisa de que, não, mas ela não tem o estereótipo, né? Porque existe um preconceito muito grande com o universo gamer, que é um estereótipo do que seria o gamer, né? Sim. De como que ele é, de que ele tem um estereótipo de uma pessoa, às vezes, preguiçosa, às vezes. Assim, existem várias coisas que eu prefiro nem repetir, porque eu acho que nem faz sentido, porque são todas. Hoje em dia, quem conhece esse universo sabe que não tem nada a ver. Mas no final das contas, quando eu chego com o meu estereótipo, assim, muitas pessoas falam, ela não deve gostar de game, não tem nada a ver, nem sabe o que ela tá fazendo, entendeu? Então, Julgamento. então existiu muito essa barreira que eu tive que passar muito tempo pra ajudar a quebrar. E muitos anos de história, assim, indo lá, entregando um campeonato maravilhoso, horas de campeonato e tudo, um resultado incrível para as pessoas falarem: não é que ela é boa mesmo? Sabe? E assim, muitas vezes. Aquela coisa assim que, de uma certa forma, foi muito exaustiva durante muito tempo. Então, hoje em dia eu vejo isso um pouco mais superado, com certeza. Mas que isso foi uma questão durante muito tempo, foi. E eu acho que sim, no final das contas, isso fez muita diferença para novas mulheres que entraram nesse universo não terem essa coisa tipo, ela é bonita, então ela é burra, sabe? Essas coisas assim, óbvias que a gente tem que Esse ficar machismo repetindo e que a tudo gente isso. lida, né? Então eu acho que um pouco, assim, mais sobre isso, eu acho que foram as partes mais difíceis, assim. Acho que foi é uma época ainda que tá sendo muito discutido isso, até eu já vi muito a falar da Anitta, né? Ela rebola, ela não é inteligente, ela é super inteligente. Então é até engraçado, porque parece velho, né? Esse tipo de comentário, a gente fica tipo, nossa, e aí do nada... 2024, amigo! 2024. As IAs estão acabando, daqui a pouco estão acabando com a nossa vida e vocês estão falando... E é engraçado porque ainda hoje a gente discute tudo isso, o padrão, o corpo perfeito e tudo mais. Gente, a gente tá aqui. Eu vi tem uma música, né, da Taylor Swift que fala isso, que ela sabe que se ela fosse um homem, ela correria muito menos, né? Eu sempre tô correndo. Eu sei que se eu fosse um homem, eu chegaria lá muito mais rápido. Com certeza. E isso é muito real, claro que muitas coisas estão evoluindo, né, caminhando, mas naquele ritmo ainda. Mas é muito importante, assim, ter mulheres como você que persistem, que têm essa resiliência pra escutar coisas aqui e ali e continuar, né, tendo essa força. E hoje, assim, como que você vê o cenário, o que você vê de inovação? Até você falou de inteligência artificial. Eu tava brincando, gente, é meme da internet, tá? Meme, não liga muito. Mas você falou de inteligência artificial, como que você vê o cenário até do esportes mesmo, assim, o futuro, o que você vê vindo aí? Uau! Não sei. É um mundo gigantesco, né? Com certeza. Eu vejo, a exemplo da inteligência artificial, eu já vejo algumas coisas acontecendo dentro desse universo que eu acho que vão ser bem úteis pra gente no universo de games, que é essa coisa, por exemplo, dos bots, de dentro do jogo, de você cada vez mais você conseguir tirar, talvez, né, os cheats, usar a inteligência artificial a favor das publicadoras para poder melhorar a experiência em game, melhorar, por exemplo, reconhecer
ofensas dentro do chat de voz, que já tem muitos jogos que já tem isso, né? De reconhecer ofensa no chat de voz. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar nesse aspecto. Legal. Então eu acho que assim, tem algumas coisas que vão aprimorar a experiência de jogo. E tem às vezes você entra numa partida que é só com bot e a partida se torna desagradável porque o bot é ruim. Sim. Então, mas eu já tô vendo que tem alguns jogos que eles estão tentando aprimorar a experiência através da IA, né? Então você tá colocando bots que estão aprendendo com os jogadores como jogar bem, para que quando você entrar numa partida que for contra bot, né, contra robô, contra NPC, você já tem uma experiência mais agradável dentro de jogo, sabe? Então eu acho que tem algumas coisas assim que você vê cada vez mais, né, melhorando. Mas eu não vejo assim essas coisas. Por exemplo, o VR, né? Os óculos de realidade virtual. Sim. Eu não vejo isso ainda se tornando uma coisa do nosso futuro, pelo menos por enquanto, porque eu acho muito inacessível, caro. Eu acho que ainda não vai ser uma parada assim, uau, isso daqui vai revolucionar, as pessoas vão super jogar, porque já existe VR há um tempo, são coisas que a gente já vê, eu já tenho, já faz anos, jogo, mas que não é aquela coisa que eu jogo sempre, porque toda vez que eu vou jogar tem que montar tudo, dá um pouco de preguiça. Às vezes é muito mais fácil só sentar no sofá e pegar o seu controle, entendeu? Então tem algumas coisas assim que eu não vejo alterações muito sinistras pra acontecer nesse aspecto. A gente já teve uma virada muito grande de geração, que foi recente, né? Que foi os consoles da nova geração, que já trazem uma melhoria gráfica, não sei o que lá e tal. E eu acho que aos poucos vai ser isso que vai acontecer. E eu já acho que a gente já tem umas mudanças muito incríveis, né? Porque se você for pensar, nós somos a geração que viu mais mudanças tecnológicas, tipo, sei lá, dos últimos séculos, entendeu? Então, se você pensar, sei lá, na época dos nossos pais, dos nossos avós, eles viram mudanças, tipo, sensacionais, assim. Tipo, uau, rádio, televisão. Mas olha as mudanças que nós vimos. Sim, Lan House, essas coisas assim. Ia super! Você ia? Eu ia jogar Barbie e Dolls. Nunca joguei. Eu jogava GTA e Super Mario. Era o que eu jogava. Sério? Na Lan House. Caraca, eu jogava CS, Medal of Honor e Gunbound. Gunbound eu amava. Nossa. Essas coisas antigas do nosso coração. Mas, pô, a gente, naquela época, eu já nem imaginava eu ter um computador na minha casa. Sim. Porque a gente, sei lá, se ia na casa da minha madrinha, que ela tinha computador, a gente tinha que usar a internet de escada e era toda uma questão pra usar. Meia-noite. Exatamente. Era toda uma questão. Então não era tão simples. E agora a gente tem isso, às vezes, sei lá, no nosso celular, às vezes no relógio. Se alguém não. Se você manda uma mensagem e ela não chega em 2 segundos, você já fica: o que aconteceu com o Wi-Fi? O que aconteceu com o 4G? Isso está transformando nós em uma geração muito ansiosa. De vez em quando a gente tem que fazer um detox. Falar assim, deixa eu ficar longe desse aparelho estranho aqui. Muito imediatista, assim, né? Muito imediatista. Mas é muito interessante isso que você falou. Porque, realmente, a gente tá vendo tanta… Nossa, até ontem era… MSN, aquele que você batia assim na tela pra chamar atenção, Orkut, aí foi evoluindo para outras redes sociais, a gente foi se aproximando também mais das pessoas, né? As pessoas podem ver teu dia a dia, às vezes era só uma quantidade específica de pessoas que iam saber mais da tua parte pessoal, assim, Sim. Né? Então, e tudo isso evoluiu muito. E até quero puxar também um pouquinho da Nala, né? Que é a sua irmãzinha virtual, que você falasse sobre ela, que isso é uma coisa que há pouco tempo atrás a gente ia achar, não vai ter isso. Mas é porque a Nala, se você for pensar, ela é igual um personagem de jogo. Ela não é diferente de qualquer jogo que você faz roleplay. Eu sou uma jogadora de RPG, de MMORPG. Então, pra quem joga RPG, isso já é uma coisa muito normal. Você interpreta um outro personagem, que esse personagem faz parte de outra coisa, que é uma outra vida sua. Então, assim, dentro do universo de games, no final dos contos, isso não é nada muito diferente, né? A própria Nala, ela é uma personagem. Mas ela foi uma das primeiras, né? Do universo dos games. Foi. Mas é isso que eu tô querendo dizer, que no final das contas, por exemplo… Eu já fazia isso no Minecraft. No Minecraft, eu fazia o roleplay de que eu era a rainha lá do meu reino, da New Village. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que, tipo, a gente que joga
games há muitos anos, a gente já interpreta esses personagens há muitos anos. Então, a própria Nala, ela vem como mais uma personagem da minha história, entendeu? Mas nada… no final das contas, não é muito revolucionário pra quem tá dentro desse universo de games. É só uma coisa super normal que eles aceitam com muita naturalidade, porque já estão acostumados com isso. Às vezes em live a gente criava personagens e fazia os personagens malucos no meio da live. Era isso aí. Sim. Entendeu? E como que foi pra você, assim, o que você pensou quando você pensou em criar a Nala? E dar um nome pra ela, enfim. Eu acho que eu pensei em um nome, quis dar um nome bonito, assim, que eu daria pra uma filha, talvez. Nala eu acho um nome lindo, não só por causa da leoa do Rei Leão. Mas é que o nome, agora eu esqueci o significado, mas é um nome africano com um significado super lindo, assim. E foi pra se conectar mais com as pessoas? Qual que foi o objetivo? Eu acho que eu queria fazer esse roleplay mesmo, de ter uma personagem diferente, que cria uma outra história minha, uma outra comunicação, uma outra conexão. Sim. E no final das contas, ela acabou sendo um negócio, assim, super divertido de fazer mesmo, assim. Eu tenho ela em vídeo, eu consigo fazer vídeo com ela. Dá pra fazer bastante coisa, assim, é bem legal. É muito massa. Que vai unindo universos diferentes, assim, né? E ela tendo uma personalidade parecida com a sua, assim? Não, justamente, a ideia é que ela não tivesse uma personalidade parecida com a minha. Era que ela mudasse bastante, assim, que ela fosse mais diferenciada. Te permitisse mais coisas, né? Que ela pudesse fazer coisas que eu não posso fazer, entendeu? Às vezes ir num evento que eu não consigo ir, entendeu? E de repente a Nala tá lá. Então acho que é muito… Você doente em casa. Eu doente em casa, ou eu no sofá, comendo pipoca, jogando videogame. E ela tá lá no evento, entendeu? Ela tá lá vivendo. Muito bom. E com o passar do tempo, assim, claro que isso é uma inovação muito legal. Você já fez várias ações diferentes, mas quem cuida hoje do seu marketing continua sendo você? Sou eu, mas eu tenho ajuda da minha equipe de assessoria e do meu empresário. Mas no final das contas, quem bate o martelo final de tudo sou eu. E continua… você consegue ter uma relação com as marcas, uma boa relação? Ainda é difícil de chegar por conta dos games, assim? Ou você sente que as portas estão bem mais abertas? Nossa, na realidade, eu não sinto barreira, não. Na realidade, hoje eu já trabalhei com muita marca interessante, o que foi uma coisa muito legal e muito disruptiva dentro do mercado de games, assim, quando eu comecei a trabalhar com grandes marcas, o quanto isso, aos poucos, essas grandes marcas começaram a se conectar também com o mercado de games, que era uma grande ambição minha nesse universo. Sim. Porque quando eu comecei nisso, e a gente organizava os campeonatos e tudo, e a gente ia atrás das publicadoras para pedir um valor pra gente conseguir pagar a premiação do campeonato, essa coisa assim mais antiga. Quando a gente ia conversar com os próprios jogadores profissionais, eles estavam na mesma batalha que a gente, assim, lutando com muita dificuldade para poder ter tempo para treinar, enquanto eles tinham que estudar, enquanto tinha que trabalhar e tudo. Sim. Então, esse universo, ele tinha um gargalo muito grande, que era a falta de investimento, né? A partir do momento que você começa a ter as camisetas todas patrocinadas por uma marca, né? Então você começa a ter um apoio para esse time, para que esse time, os meninos recebam um salário bom e eles consigam todos os dias se dedicar, treinar, ir para psicólogo, ir para academia, todas essas coisas que são importantes para um jogador de alta performance, né? Porque eu não sei se você já viu como que é o dia a dia de um jogador profissional de esportes, mas eles precisam fazer tudo isso. Então, eles geralmente acorda, vai para academia, vai, sei lá, toma um café bom, depois almoça. Aliás, acho que discute tática pela manhã, almoça, aí treino pela tarde e até de noite. Então eles têm uma rotina muito regrada. É uma rotina regrada igual todas as pessoas que trabalham de segunda a sexta o dia todo, mas geralmente muitos dos times trabalham até de domingo a sexta. Nossa. Eles geralmente têm um dia de folga, ou tem mais um dia que eles saem um pouco mais cedo para eles esfriar a cabeça, fazer outra coisa, mas eles têm uma rotina muito regrada todos os dias.
Exige muita disciplina, né? Muita disciplina. E é justamente o oposto do estereótipo que você comentou antes. Exato, exato. Então, no final das contas, é aquilo que eu tava falando. É só o preconceito mesmo, né? Porque um jogador, um atleta profissional, ele precisa da mesma rotina de disciplina que um jogador de futebol, de basquete, de atleta. vôlei, qualquer atleta. Ele é um atleta como qualquer Sim. outro. E você sente que as marcas sabem se comunicar? Porque às vezes a marca quer entrar naquele universo, mas ela nem sabe o que ela vai falar, né? Eu vou mentir se eu disser pra você que não acontece muitas vezes de eu ver algumas campanhas assim de fora que eu falo, oh my God. Dor e sofrimento. Dor e sofrimento, porque você olha e você pensa, essa marca não vai voltar. Ela vai trabalhar com game, ela vai falar, ih, trabalhar com game não deu certo. Mas é porque ela não soube se comunicar. Não teve a estratégia certa. Exato. Então, muitas vezes tem que olhar para a sua audiência, tem que entender aonde você quer atingir e o que você tá buscando. Você tá buscando venda? Você tá buscando penetração de marca? O que exatamente você quer? Entendeu? Então, eu acho que tudo isso tem que ser discutido com a equipe que vai fazer o seu projeto, né? Seja com agência, seja com influenciador. Sim. E eu acho que tem uma coisa também muito importante que é ouvir o influenciador. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de entender com a marca. Eu não gosto de receber um briefing pronto do que é pra eu fazer. Eu faço. Não tenho problema pra fazer. Assim, se a marca falar assim, é assim que eu quero, eu vou falar, não, beleza. Vou perguntar, posso botar minha cara aqui assim Um e salzinho tal, aqui ali. um salzinho pra gente ter uma comunicação mais interessante com a audiência. Às vezes a marca não quer, às vezes a marca quer daquele jeito. Mas eu sou muito enfática em dizer pra eles assim, olha, eu acho que se você fizer assim, vai ter um alcance melhor. E aí eles falam, não, mas não é isso que eu quero. Então tá bom. Tem problema não. Então, assim, tem algumas coisas que é assim, se a marca quiser, claro, escutar, porque eu sou muito assim, eu entendo que você fala pra mim, olha, eu quero vender esse prato. Beleza, você me deu o seu objetivo, é vender esse prato. Agora me dá um tempinho. Aí eu vou lá pensar, eu tenho uma rotina assim de, quando é pra eu fazer uma publi, alguma coisa assim, eu dedico algumas horas. Às vezes, mais do que um dia, eu coloco no meu cronograma, que vai ser o tempo que eu vou pensar sobre o assunto. Que eu vou fazer brainstorm. Eu vou sentar no computador e eu vou pensar em todas as coisas. Eu vou olhar para o produto, eu vou tentar olhar para todos os aspectos do prato para entender como que eu vou fazer para vender esse prato, entendeu? Então, eu gosto de fazer toda essa parte do brainstorm, pensar e entender como que a minha audiência vai se conectar com isso, por que vai ser interessante para eles, se vai ser interessante para eles, e criar a estratégia. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu não gosto de terceirizar isso. Tipo, eu não me interesso. Eu prefiro fazer menos publicidade, porque às vezes você fica muito lotado de coisa e às vezes eu falo, olha, não vai dar tempo de fazer essa outra. Ou pergunta pra eles se pra eles tudo bem fazer daqui a 2 semanas, porque às vezes você tá muito cheia. Não vou prometer que eu vou te entregar isso daqui a 2 dias, porque não é forno de pizza. Sim. Não gosto de fazer nada com. Não é pizzaria. Não somos uma pizzaria. Não, senão fica tudo. Vira um catálogo, né? Os teus stories lá, a pessoa vai. E não é nem só isso. Eu gosto de fazer de um jeito que a pessoa goste de assistir, mesmo sabendo que é uma publi. Claro. Que a pessoa olha e fala assim: pô, que da hora. Nossa. Me entreteve tanto que só depois eu percebi que eu estava comprando um prato, mas ó, já tá no carrinho, tô comprando, eu tá? Eu amo quando é assim. Então é tipo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer de um jeito que no final das contas tem esse plot twist da pessoa realmente se interessar em comprar o produto. Então, tudo isso tem que ser pensado, é um tempo pra pensar. Exige um tempo, né? E é muito, muito legal. Acho que algumas marcas entenderam isso, que elas precisam se unir com o criador, porque elas precisam entender qual que é a linguagem daquele. Não faz mal, desculpa. Derramou um pouquinho, tá tudo bem. Qual que é a linguagem daquele público e quem que sabe melhor do que o próprio criador de conteúdo, né? Sim, com certeza. Mas às vezes a agência já vem com uma ideia maravilhosa. Às vezes direto acontece. A agência vem com uma ideia que eu falo, porque estudou, né? Foi adorei. Atrás, Não, vamos fazer isso aí. Eu já recebi briefing pronto que eu falei, tá incrível, maravilhoso, não vou nem mexer. Porque eu acho que bastante também. É levar em consideração tudo que a pessoa já criou, né? A história dela. Não dá pra eu jogar um briefing pra você e pra outros criadores e achar que vai ser a mesma coisa. Sim. Cada um tem sua linguagem, seu jeito. Então é diferente, né? Mas pensando aqui, falando um pouquinho só pra gente finalizando e mais
pro finalzinho. Tem algum spoiler de algum projeto novo que você tá aí no forninho, você tá pensando em soltar? Eu não teria, sabia? Eu tenho alguns projetos Uhum. que eles ainda não aconteceram. E eu sou uma pessoa que, enquanto não acontece, eu não falo nada. Nossa, mas eu não falo nada. Eu não Pra falo ninguém, só pra Não, curiosidade. só para as pessoas que estão mais próximas e envolvidas. Uhum. E mesmo assim, se eu for falar, por exemplo, para alguém da minha família, eu já falo daquele jeito. Mas eu não sei se vai acontecer, tá? Ainda não tá certo, tá bom? Porque me gera muita ansiedade você colocar uma expectativa sobre algo que ainda não tá 100% certo. Uhum. Então, mesmo para as pessoas próximas a mim, tem coisa que elas só ficam sabendo na hora que tá no ar. Entendi. Elas não veem nada. Porque a pessoa vem perguntar e às vezes muda também, né? Exatamente. Porque assim, eu me acostumei muito com isso, porque desde o início da minha carreira eu sempre fiz projetos. Eu sempre gostei de fazer projetos. Então, eu gostava eu criava um quadro, uma coisa assim, um programa e tal. E aí você vai mandar para as empresas, você vai procurar patrocínio, você vai fazer. E isso acontecia com uma intensidade tão grande que muitas vezes, muitas coisas não davam certo. Porque é isso, você vai tentando. A minha carreira inteira foi isso. Foram projetos que eu ia mandando, que eu ia tentando fazer dar certo. Os que davam certo, davam muito certo. E os que não davam certo, paciência, as pessoas nem sabem. Sim. Só que eu ia criar uma frustração muito grande se eu colocasse aquela energia de que deu certo e de que eu falo pra todo mundo. Já foi. E eu prefiro não fazer, porque eu sou uma pessoa que eu acho que isso foi uma das coisas, dos grandes motivadores da minha carreira, pra eu conseguir continuar, é ir um passo de cada vez. Subir um degrau de cada vez. Cara, não é. Eu sei que vai parecer ditado popular, vai parecer piegas, mas você chega muito mais longe quando você vai subindo cada degrau de uma vez. Porque se você tá lá embaixo e você olha pro topo da escada, você fala: meu amigo, tá muito longe. Não vou chegar lá. Mas se você vai assim, um degrau, outro. Sim. Pô, é uma parada muito doida. É igual, por exemplo, eu gosto de andar de esteira. Eu não gosto de ficar andando na esteira um tempão. Eu só consigo ficar um tempão andando na esteira porque eu não fico olhando quanto tempo eu vou ficar na esteira. Porque se eu falar assim, nossa, hoje eu vou fazer 50 minutos de esteira. Meu amigo, a hora que eu olhar e ver que tá 5 minutos, eu falo, tô morrendo. Não vai dar não, Berg. Não vai dar não. Acho que por causa disso eu nunca consegui correr uma maratona. Eu tenho uma vontade, mas acho que eu nunca consegui por causa disso. O dia que eu for, eu vou pensando assim, eu vou desistir em 1 quilômetro? Se eu fizer 1 quilômetro, tá bom. Aí se eu chegar até 10, foi sim, top, entendeu? Vai um degrau na maratona também. Exato, vou um degrau de cada vez, inclusive na maratona. Mas porque realmente quando você olha, você mira muito longe. Assim, tem pessoas e pessoas. Tem gente que vai funcionar melhor olhando pro topo e falando, vai lá, arregaça as mangas, minha filha, vai lá, que tá longe ainda, vai lá. Mas não é o meu estilo, não é o meu jeito, inclusive, porque senão eu não vou curtir o processo. Sim. Tem gente que chega lá, mas não curtiu nada do processo no meio do caminho também. Mas eu acho que tem muito a ver até com aquelas metas de ano novo, sabe? Você coloca, porque eu vou... Esse ano eu vou virar fitness, a clássica, né? Vou todo dia pra academia. Se você pensar, eu vou hoje, eu vou amanhã, eu vou depois de amanhã. É muito, muito mais palpável, né? Do que essa meta exageradona, assim. E no final das contas, você pode ir todo dia. A hora que vê, você tá gostando de fazer aquilo. Virou um hábito, tá sendo legal. Sabe qual foi a única meta que eu anotei? Qual? Eu escrevi assim, ano passado eu fui forte. Nesse ano eu vou ser feliz. Foi a única coisa que eu anotei. Você acredita? Muito lindo. Foi literalmente. Não, eu não vou mentir, depois eu pego meu celular e te mostro. Tipo, é a única coisa que eu anotei nas minhas metas. Eu não anotei nada assim que eu falei, nossa, é preciso. Uou. Não. Tô só vivendo. Isso é muito só vivendo. Bom. Isso é muito bom. E em todos os caminhos que você for, você vai se lembrar disso, né? O que vai me fazer feliz aqui? E, nossa, até agora me pegou demais. Pegou demais. Eu fiquei pensando, até no início do papo a gente falou, né, sobre você ter estudado teatro na adolescência e todo o caminho que te fez chegar até aqui, né? O que você diria se você fosse voltar assim, a Nivezinha pequenininha? dizer um conselho pra ela, o que você falaria hoje? Olha, a Nivezinha pequenininha, ela passou por muita barra. Ela passou por muita coisa na vida. Assim, questões profissionais, não, desculpa. Questões pessoais, assim, ela perdeu muitas pessoas muito jovem.
Uhum. Eu perdi meu pai muito nova. Minha melhor amiga morreu de câncer quando eu era uma criança ainda, assim, eu tinha 12 anos de idade. Muitas coisas aconteceram na minha vida que, por muitos momentos da minha vida, eu não via nem futuro pra mim. Quando eu falava assim. Cara, muito doido. Quando eu penso assim, hoje em dia, eu acabei de voltar de viagem, tava me divertindo lá na Colômbia. Feliz. Sendo feliz. A primeira vez que eu andei de avião, eu já tinha mais de 20 anos. Quando eu era mais nova, assim, eu pensava, quando as pessoas falavam sobre viajar, eu não achava nunca que isso ia fazer parte da minha realidade. Eu tinha uma realidade muito humilde, assim, financeiramente falando, inclusive. Sim. Mas eu acho que também era uma outra questão, não só financeira, mas era uma questão de esperança. Eu acho que eu era uma criança que não tinha muita esperança. E quando eu olho pra trás, assim, as pessoas perguntavam: você quer viajar pra onde? Eu, não gosto de viajar. Eu não gosto. Uhum. Porque eu falava, eu não gosto, porque eu não queria pensar em algo que eu achava que não era pra mim, que não era da minha realidade, que nunca ia acontecer comigo. Sim. Então eu acho que se eu pudesse voltar atrás e falar pra Nivezinha, falar pra ela ter um pouquinho mais de esperança, acreditar um pouquinho mais, que as coisas podem melhorar, que as coisas vão dar certo, que ela vai ser feliz. Ela vai ser muito feliz. Nossa, é muito forte isso. E pra uma criança que já é um ser de tanta imaginação, seria muito importante. Mas eu acho que eu, assim, acabei perdendo a minha infância muito cedo. Eu acabei tendo que amadurecer e ser adulta muito jovem, começar a trabalhar muito jovem e tudo. E eu acho que eu gostaria de ter vivido um pouco mais a minha infância, assim, se eu pudesse. Uhum. Eu sinto que em algum lugar você tá conseguindo dar esse abraço na tua criança hoje em dia, sabe? Obrigada, viu? Ai, obrigada. Obrigada demais. Eu adorei. Gente, foi muito terapêutico esse papo, eu amei. Que bom. Eu amei ter você aqui, você é incrível e gostei ainda mais de poder conversar contigo pessoalmente. Gente, esse foi o nosso episódio 100 com balões e bolo e tudo mais. Agora vamos comer um bolinho pra dar uma acalmada no coração. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se você também gosta da Nive, deixa um coraçãozinho amarelo aqui pra ela. Beijo, galera. Beijos. Obrigada. Obrigada, tchau. Se inscrevam no canal, hein?